Voltamos com o TJ Entrevista. Oscar, quantos pontos então você fez na sua carreira? Olha, são 49.737 pontos. Infelizmente, muitos jogos não tem registro disso. Os primeiros 6 anos da minha carreira, onde tem título mundial de clubes, não tem nem registro. E isso é lamentável porque era a nossa situação antigamente. Não existiam nem estatísticas. Isso era muito deprimente para algum jogador que gosta de ver os seus feitos e tal. Mas mesmo assim eu passei 32 anos jogando basquete, dos quais 26 anos como atleta profissional mesmo, e sempre muito fanático pelo jogo, pelo treino sobretudo, e acabei fazendo esse monte de ponto aí, porque joguei demais também. E você participou de 5 Olimpíadas, que foi um recorde também, né? Sim. Qual foi a mais difícil, você acha? Olha, tem 3 Olimpíadas que são muito emblemáticas para mim. A primeira é 1980, em Moscou, era a primeira Olimpíada que eu ia jogar. Em Moscou, cortina de ferro, uma repressão incrível, mas ao mesmo tempo as coisas pomposas, tudo grande, tudo bonito. Aquilo me marcou demais por ser a primeira Olimpíada. A melhor de todas foi 88, que eu te contei a história que nós acabamos em 5º lugar, porque perdemos no cruzamento para a União Soviética, que venceu a Olimpíada. Essa foi a melhor fase da minha carreira e da minha geração. E a última, uma de Atlanta, em 96, lembro muito porque foi a minha última seleção, foi minha despedida na seleção. Nós classificamos para a Olimpíada assim, porque o Brasil já não era para ter ido naquela Olimpíada. Nós ficamos fora de 3 Olimpíadas, mas nessa última que eu fui já não era para ter ido. A gente classificou não sei como. Mas foi muito triste e bonito ao mesmo tempo. Por ser minha última e por ter também muito carinho da parte dos meus companheiros, carinho da parte dos adversários, carinho da parte da imprensa. Foi uma última Olimpíada, uma despedida como se eu quisesse fazer uma assim, eu não ia conseguir. Aconteceu sozinho. E eu lembro com muito carinho dela. E o Oscar político? Você tentou se candidatar ao Senado. Sim. Você pensa em voltar? Não, de forma alguma. Pelo amor de Deus. Eu queria ser presidente do Brasil. Eu sou filho de militar. Já nasci patriota, cantando hino nacional. Nasci antes da ditadura. E quando houve a ditadura, eu não notei que existia ditadura, porque eu estava do lado certo, ou do lado errado. E esse sentimento militar ficou comigo até hoje. Eu me sinto um militar. Eu ia jogar pelo Brasil como se eu estivesse em uma guerra contra a Argentina, como deveriam ser as guerras, né? Numa disputa esportiva. Mas eu passei 13 anos na Europa sonhando em um dia voltar ao Brasil e ser presidente do Brasil. Eu tinha esse sonho. E a candidatura ao Senado era um pulo para chegar lá, né? Foi em 98. De lá para cá, você não me viu fazer mais nada, nem vou fazer. É um ambiente muito difícil, muito sujo e não é lugar para mim, não. Eu prefiro andar de chinelo, bermuda, conviver no esporte. Hoje eu faço palestras motivacionais para empresas. Nem acredito que eu faço isso, porque eu tenho mais de 2 metros, a gente não entende logo as coisas. A informação acho que demora a chegar na cabeça. Então eu faço palestras, faço de vez em quando comentários esportivos também para a TV. Minha vida está muito boa assim. Entrar em dividida não vale a pena e a política não é lugar para quem tem alguma coisa a perder. Porque vai sobrar para você, vai respingar em você. E eu não quero passar a vida justificando coisas que eu não fiz. Então, política para mim é um capítulo encerrado, a não ser que eu precise de emprego um dia, aí sim, mas não espero precisar de emprego, quero continuar na minha profissão. E é um capítulo fechado. Então, política esquece. Eu já esqueci faz tempo, 98 foi a última vez que eu pensei. Agora, você foi convidado para jogar nos Estados Unidos, mas você não aceitou. Por quê? Fui convidado 3 vezes pelo New Jersey Nets, 84, 85 e 86. Eu fui escolhido por eles em 84, depois da Olimpíada fui lá, fiz o campus deles, só para ver se eu era capaz mesmo, né? Porque, estão me escolhendo, eu vou lá ver como que é. Treinei uma semana e joguei 5 jogos de pré-temporada com o New Jersey Nets, inclusive 2 contra o Charles Barkley, que ele estava
com o Philadelphia 76ers. Fui muito bem, o técnico vinha falar comigo, eu falei, não se preocupe, me dá 20 minutos, eu te dou 20 pontos, em qualquer jogo. E foi isso que aconteceu, eu acabei cestinha dos 5 jogos, e os caras queriam me contratar de qualquer jeito. Eu fui draftado no 6º round, hein? Imagina. Escolha número 140 e poucos, uma coisa dessa. Os caras me escolheram só para ver se esse menino que joga lá fora pode ter algum sucesso aqui. E no final eles me ofereceram um contrato, fui o único que eles ofereceram um contrato, queriam me levar para lá, mas eu falei, não, eu só queria ver se eu era capaz mesmo. Se eu jogar aqui, eu não posso nunca mais jogar na seleção brasileira. Havia esse impedimento, a regra mundial. A FIBA era uma entidade amadora e a NBA profissional, então não havia compatibilidade. Eu já tinha visto um jogador porto-riquenho muito bom, Jorge Torres, ficar fora da seleção porto-riquenha por causa de um jogo, 2 jogos que ele fez na NBA. Eu falei, não, isso não vai acontecer comigo. Escolhi ficar jogando na Europa para jogar na seleção brasileira. E a minha escolha foi tão boa, parece que Deus ilumina as nossas boas escolhas. Em 87 aconteceu aquela vitória inesquecível, impossível. Todos os ins são bonitos. E cada vez mais eu agradeci a mim mesmo de não ter ido para a NBA, de continuar jogando na seleção brasileira. E qual foi a melhor seleção de basquete que o Brasil já teve? Que ano? São debates sim, intermináveis. Isso não pode nem existir, porque existem momentos nas gerações. Você não pode comparar uma geração que jogou começo dos anos 60 com a geração que jogou nos anos 80 com a geração que joga hoje. Porque o esporte evolui, o esporte fica mais forte, fica melhor, melhora treinamento, melhora a medicina, melhora equipamento, melhora tudo. É inadmissível você comparar um atleta dos anos 60 com um atleta de hoje. Hoje os atletas treinam muito mais, são muito mais preparados para jogar o jogo do que era nos anos 60. Quando eu comecei minha carreira no Palmeiras, com o Cláudio Mortari, aliás, o Cláudio Mortari joguei 14 anos com o Cláudio Mortari, né? Junto com o Ari Vidal, são os caras que eu reverencio no nosso basquete. Quando eu comecei a carreira com ele no Palmeiras, em 70 e pouco, 73, 74, sei lá, se treinava segunda, quarta e sexta. Um período segunda, quarta e sexta. Todas as equipes, e isso vinha do passado. Ou seja, como é que você pode estar preparado treinando segunda, quarta e sexta? Você não está preparado. Não vai me enganar que você não vai estar preparado. Eu treinava todos os dias, 2 vezes, já naquela época. Que eu achava que eu já vinha de Brasília com essa mentalidade, de treinar o tempo todo, porque eu achava que era importante, que meu arremesso precisava ficar perfeito. Mas naquela época se treinava pouco. A minha geração começou a treinar muito, e isso fez diferença no resultado. Hoje, todos treinam muito. Então, comparar equipes, quem foi melhor, é muito difícil. É melhor não comparar nada. Cada um teve o seu período, bom, médio ou ruim, e vamos por aí. O Brasil teve grandes gerações, grandes resultados no passado, teve no meio do caminho, teve uma queda muito grande num passado recente, mas se recuperou. Hoje o Brasil vive uma grande geração de basquete também. E você tem algum ídolo? Tenho vários. Meu ídolo de criança era o Biratã. O Biratã Maciel, porque era um cara que não tinha muita técnica, mas jogava muito basquete, só na raça. Um pivô de 1,96 m que defendia pivôs de 2,10. Um cara extraordinário, meu ídolo de criança. A partir do momento que eu fui jogando como ala, arremessador, meu ídolo passou a ser o Larry Bird, que é da minha geração também. E desses foram os meus 2 grandes ídolos. Admiro muito jogadores, sobretudo admiro muito Kobe Bryant, que cresceu me vendo jogar contra o pai dele na Itália. Michael Jordan, claro. Quem não admira o Michael Jordan? Magic Johnson. Cara extraordinário, Magic Johnson. E hoje é a vez do LeBron James, que está se tornando um fenômeno imbatível. O cara que tem o meu tamanho, só que 2 de mim, e joga de armador. É uma coisa extraordinária. É um prazer ver o LeBron James jogar. Só ele já é um espetáculo em si. E você, falando em ídolo, você é um ídolo para muitas pessoas. Qual é o conselho de um ídolo para um fã que quer seguir? Que quer seguir essa vida de esportista? Para um cara que quer fazer o esporte? Isso. Que treine muito. Treine muito mesmo.
E quando eu estiver bem cansado, que não estou aguentando mais, nesse momento, treine mais um pouquinho, porque esse momento é que vai fazer diferença na sua vida. Entendi. Ok, então. Obrigado, Oscar. Falou, meu velho. Pela entrevista. O TJ Entrevista fica por aqui. Até semana que vem.